Bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco para mais um dia ouvirmos a palavra do Senhor, cantarmos, louvarmos e adorarmos juntos. Convide seus amigos para assistir. Dá tempo ainda, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para o seu amigo e vamos assistir juntos o programa Vida com Deus. E vamos começar para cima, vamos começar com música. Vem com a gente. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso, capaz de reler. E essa é a hora, Deus toca, eu
10 passos para o fracasso. Você vai entender. A passagem de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pastor, você tem certeza que você acertou o título dessa mensagem, 10 passos para o fracasso? Eu acho que você deve ter se equivocado, porque eu estou acostumado a ouvir 7 passos para conquistar, 3 dias para mudar radicalmente a sua vida, e você está falando de 10 passos para o fracasso, você deve ter se equivocado em alguma coisa. Não, irmão, não me equivoquei, não. Nós estamos numa geração em que nós simplesmente ouvimos, e eu digo isso aqui com frequência, das nossas reflexões, um evangelho deturpado que se prega que somente o cristão, ele sempre tem que estar por cima de todo mundo. Ele sempre vai ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, ele vai nascer para conquistar, para governar, para mandar, e ele sempre tem que estar no topo. Inclusive até se pregava até um tempo atrás, antes da pandemia, que cristão não ficava doente. Me permitam usar essa palavra um pouco rude, que baboseira. Nós somos filhos de Deus, mas estamos sujeitos ao que qualquer outro ser humano passa. Nós também somos seres humanos e passamos também, obviamente. Eu creio que a pandemia fez algum desses pregadores dessa teologia esquisita repensarem. Pelo menos assim eu espero. O fato é o seguinte: Adão, que era o homem mais próspero que já existiu. Por que mais próspero? Porque ele tinha tudo de maneira perfeita. Ele não tinha necessidade de nada. E se tinha alguém que era próspero, em essência, era Adão. E mesmo com toda essa prosperidade, ele fracassou. E eu queria que nesses breves minutos em que estamos aqui juntos, nós pensássemos um pouco sobre esses passos que Adão foi dando para chegar ao fracasso. Mas calma, no final nós vamos ter apenas um passo que nós vamos dar para o sucesso, para ter uma vida de sucesso, uma vida próspera e uma vida abençoada perante Deus. Mas me permita primeiro falar sobre esses 10 passos para o fracasso. Nesse versículo que nós lemos, fala um pouquinho sobre a ordem que Deus deu para Adão. Mas a história ela começa efetivamente, alguns versículos depois. Gênesis 3, versículo 1, a Bíblia diz: A serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse que não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E eis aqui o primeiro passo para o fracasso. É você ouvir as palavras de Deus distorcidas e aceitá-las. O que a serpente falou para Eva aqui não era verdade. Não era verdade mesmo, tanto que a própria Eva sabia qual era a palavra certa e ela responde para Satanás, para a serpente. A mulher respondeu: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que nós não devemos comer nem tocar para que não venhamos morrer. Já Satanás disse que Deus tinha falado. Deus falou que não é para comer de nenhum fruto daqui do jardim? Os milênios se passaram e o inimigo das nossas almas continua fazendo a mesma coisa, distorcendo as palavras de Deus. E quanto mais os anos vão se passando, Satanás tem usado estratégias assim de pegar as palavras de Deus e tentar mostrar para as pessoas que aquilo é arcaico, que aquilo é passado e que ele tem novas formas de enxergar a vida, formas mais modernas, formas mais atuais, e que a forma como Satanás prega é a verdadeira forma de se viver. Óbvio que ele não vai aparecer. É óbvio que ele coloca isso muitas vezes em alguns púlpitos, muitas vezes em algumas músicas, muitas vezes em algumas palestras e muitas vezes na boca de alguns homens e mulheres influentes, em livros, enfim. E Satanás tem tentado fazer o que fez com Eva, distorcer o que Deus criou, distorcer a palavra de Deus e colocar a forma dele enxergar as coisas. Mas o inimigo das nossas almas veio senão para matar, roubar e destruir. O primeiro passo para o fracasso é ouvir essas palavras de Deus, mas distorcidas, essas palavras que seriam boas palavras, distorcidas, palavras às vezes até bíblicas, e aceitar para a sua vida. Primeiro passo para o fracasso. Mas continua.
Aqui no versículo 2, como a gente já falou, a Eva sabia exatamente o que era para fazer, tanto que ela repete para Satanás, não, Deus falou que a gente pode comer de todas, mas daquela ali a gente não pode comer, porque no dia que comer nós vamos morrer. Então aqui eis o segundo passo para o fracasso. Preferir acreditar, muitas vezes, o inimigo das nossas almas em Satanás do que em Deus. Porque Satanás disse para ela aqui no versículo 4, é certo que vocês não vão morrer. E Eva acreditou em Satanás e deixou de acreditar em Deus. Eis o segundo passo para o fracasso. Nós vivemos numa geração, por exemplo, em que os nossos filhos estão ouvindo muitas vezes mais os influenciadores digitais, os youtubers, do que a nós mesmos. Há toda uma expectativa em cima dos nossos filhos para influenciá-los a fazer o que a mídia manda, o que os youtubers mandam, e muitas vezes o que os pais falam, os filhos não querem mais ouvir. Eva deixou de ouvir o seu pai Deus para ouvir e acreditar no que Satanás estava dizendo para ela. Deus disse, se você comer daquela fruta, você vai morrer. Satanás diz, com certeza você não vai morrer. Eva preferiu acreditar em Satanás. Segundo passo para o fracasso. Continuando aqui no versículo 6, vê se você lembra desse versículo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido e ele comeu. Só que nós já temos num versículo só 3 passos para o fracasso de uma vez só. Aquela fruta, diz a Bíblia, que era boa para comer, ou seja, Eva então cedeu ao desejo da carne. Muitas vezes as pessoas hoje também traem seus cônjuges porque é bom para a carne experimentar relacionamento com outras pessoas extraconjugal. E tantas pessoas fazem tantas outras coisas terríveis porque aquilo vai satisfazer a sua carne. Eis o terceiro passo para o fracasso. Eva e Adão também, porque ele deveria estar lá junto com Eva, estava deixando ela sozinha por aí. O terceiro passo para o fracasso que eles cometeram. A Bíblia diz também que aquela fruta era agradável para os olhos. Muitas pessoas têm cedido aos desejos do consumismo, do olhar. Não é à toa que quando a gente vai no shopping, as vitrines estão cheias de coisas, porque aquilo nos conquista pelo olhar. E Eva, ao olhar aquela fruta, cedeu ao desejo dos olhos, ou seja, também foi mais um passo para o fracasso por causa daquele desejo de consumir aquilo que não era para consumir. De igual forma, hoje nós vemos muitas pessoas endividadas, pessoas enroladas financeiramente, pessoas com sérios problemas porque não conseguem controlar o seu consumismo. São pessoas que tudo que olham desejam. Eis mais um passo para o fracasso. E o versículo também diz que aquela fruta era para dar entendimento, mas não um entendimento que vem de Deus. Porque Deus disse que quando eles comessem daquela fruta, eles conheceriam o bem e o mal, coisa que Deus não queria que naquele momento eles conhecessem. Mas eis mais um passo para o fracasso. Eva quis ser como Deus. Deus que conhece todas as coisas, sabia que não era para o ser humano experimentar aquilo. Mas Eva quis ser como Deus. Agora, olha que interessante ver se você já tinha parado para pensar nisso. Ceder ao desejo da carne, ceder aos desejos dos olhos e ceder à soberba da vida, ou seja, de querer ser como Deus. Tudo isso Eva fez em um só momento quando experimentou aquela fruta. Agora, muitos milênios depois, o apóstolo João, ele cita e resume em um versículo isso que aconteceu lá no Éden. Olha 1 João 2,16. Olha o que diz a Bíblia, 1 João 2,16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O apóstolo João, milhares de anos depois, relata as 3 coisas que o mundo tem para oferecer, as mesmas coisas que Satanás ofereceu milênios antes, ou seja, a estratégia do inimigo das nossas almas não mudou. Ele continua querendo nos atrair no nosso desejo dos olhos, no nosso desejo da soberba, nos desejos da carne, e a Bíblia diz, fuja disso, fique longe disso. Até agora, já são 5 passos para o fracasso. Aqui no versículo 6, a Bíblia diz que Eva também deu ao seu marido aquela fruta. E aqui nós temos mais um passo para o fracasso, é ceder às ofertas dos homens. Nesse ponto agora específico, Adão cedeu aquela oferta que Eva tinha dado para ele, aquela fruta proibida que não era para comer, e ele cedeu aquela pressão e comeu aquela fruta também. Ou seja, mais um passo para o fracasso, ceder às ofertas dos homens.
por onde nós caminharmos, sempre teremos pessoas nos oferecendo coisas que não agradam o coração de Deus. Sempre foi e sempre será assim. Durante a minha adolescência, eu lembro, eu coloquei como objetivo da minha vida casar-me virgem. Pela misericórdia e pela graça de Deus, assim eu fiz aos 22 anos. Casei-me virgem aos 22 anos. Mas durante todo esse processo não foi fácil, porque muitas vezes eu via Satanás tentando me derrubar desse meu objetivo, trazendo situações em que eu saberia que se eu aceitasse aquelas situações, eu desagradaria o coração de Deus. E isso não mudou. Isso vai continuar para sempre. Satanás sempre vai tentar te colocar coisas que não agradam o coração de Deus. Aqui no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles queriam cobrir a sua nudez com as suas próprias roupas, que é como se fossem as nossas próprias obras. Ou seja, a gente muitas vezes quer limpar os nossos pecados pelas nossas próprias obras. Ah, eu cometi esse pecado, então eu vou fazer tantas vezes essa oração. Ah, eu cometi essa coisa errada, então eu vou comprar algo e vou pagar alguma promessa, vou fazer algo. Mas não é assim que funciona. Isso é um passo para o fracasso também. Querer limpar o nosso pecado pelas nossas próprias forças, eis o 7º e grande passo para o fracasso. Agora, esse trecho aqui da Bíblia, com certeza, é um dos mais conhecidos dessa história. Aqui, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez, Eva? E a mulher respondeu: foi a serpente que me enganou e eu comi. O Senhor disse à serpente. Então Deus ali traz ali uma maldição. Só que no meio dessa confusão, quando Deus fala com Eva, ele já tinha falado com Adão também, e Adão disse: não, isso aí foi culpa da mulher. E a mulher disse: não, isso foi a culpa da serpente. E a serpente não tinha em quem jogar a culpa, então ela recebe o juízo de Deus, assim também como Adão e Eva também. Eis aqui o 8º e terrível passo para o fracasso, que é lançar a culpa dos seus erros em Deus. Porque quando Deus traz aquela palavra de reprimenda para Adão, Adão diz: Deus, eu só fiz isso porque a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu. Eu não pedi mulher nenhuma, eu estava sossegado aqui no jardim do Éden, o Senhor que inventou de me dar uma mulher, e foi essa mulher que me trouxe a fruta. Ou seja, a culpa é tua, Deus. Eis um grande passo para o fracasso. Colocar a culpa em Deus das nossas próprias mazelas, falhas, pecados e culpas. 9º passo para o fracasso: colocar a culpa dos seus erros nos homens, quando Eva disse: Deus, eu só fiz isso porque é o seguinte, na verdade é a mulher, Adão falou, na verdade o Senhor me deu a mulher, então a culpa é sua. E além disso, a mulher que me ofereceu, eu estava quieto. O Senhor inventou de me dar uma mulher, eu não queria mulher. E agora essa mulher, que eu nem queria, ela vem me dar fruto, ou seja, a culpa é tua, Deus, e a culpa é da mulher. Em outras palavras, 9º passo para o fracasso: colocar a culpa dos nossos erros nos homens, nos seres humanos. E 10º e último passo para o fracasso: colocar a culpa de tudo que nós passamos no diabo, em Satanás. A mulher disse: Deus, foi a serpente. Tudo bem, né? Aqui eu, Adão, tá, mas a culpa disso tudo foi a serpente. Ela que nos enganou. Irmãos, tem coisas que nós passamos na nossa vida que muitas vezes não é nem Satanás trabalhando na nossa vida, são as nossas próprias falhas, desejos errados, pecados, consumismo. E às vezes a gente está enrolado em um monte de coisa por coisas que nós mesmos nos enrolamos. Caminhando para o fim dessa reflexão, um pouco mais longa hoje, né? As consequências do maior fracasso que o ser humano já teve são pelo menos 3. Uma vida sofrida, uma vida distante de Deus e uma morte física e espiritual. E certamente não é isso que Deus quer para a sua vida. Porém, para uma vida de vitória, para uma vida de prosperidade em todas as áreas, você precisa apenas um passo. Gênesis 3,15, um dos meus versículos prediletos da Bíblia, diz assim a palavra: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
O que esse versículo quer dizer, a primeira profecia bíblica, em que Deus já estava profetizando Jesus, o descendente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça de Satanás e que um dia terminará com todas as obras do inimigo das nossas almas. Ou seja, Satanás, que se acha talvez tão forte ao ponto de poder destruir a humanidade, ele não vai conseguir isso, porque por esse breve período Deus tem permitido que ele governe algumas coisas. Mas chegará o momento em que Jesus, que já morreu e ressuscitou, já está à destra de Deus, ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, voltará, buscará seus filhos, voltará para reinar e na eternidade com Deus. Ele será o Senhor, todo joelho se dobrará perante Jesus e Satanás estará no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra, sendo atormentado para todo sempre. Ou seja, Satanás, que enganou Adão, que enganou Eva, que engana toda a humanidade, não vencerá, porque o final dessa história é a vitória do nosso Senhor Jesus. E sabe qual é o seu único passo para uma vida de vitória, para uma vida de prosperidade em todas as áreas? É receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Traga Ele para governar o seu coração e você ficará longe de todos os passos que te levam para o fracasso. Traga Jesus para ser o rei da sua vida. Ignore as ofertas do mundo, não ceda aos desejos do coração, aos desejos da carne. Ouça apenas em seus ouvidos espirituais a voz do sumo pastor Jesus. E se você seguir apenas este passo, receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, então você terá a vida mais feliz que alguém pode ter. Que Deus te abençoe. Vem orar Belém! Dia 28 de janeiro, às 8 da noite, na Praça do Operário, em São Brás. O povo de Deus reunido como um só rebanho, em um tempo de clamor coletivo em prol da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Vem orar Belém! Uma grande mobilização de clamor. Dia 28 de janeiro, às 8 da noite, na Praça do Operário, em São Brás. Vem orar Belém! E
meus pés feridos, já tão cansado, me encontrou e me curou. Ali caído, tão longe estava, mas me encontrou e me curou. Tão longe de casa estou, sou peregrino aqui, e de saudades minha alma chora. Sou estrangeiro em busca de um lar. Tudo que eu mais quero é te encontrar, Jesus, e te amar, Deus. Olhar em teus olhos, te contar segredos, te abraçar e nunca mais sobrar. O mundo não é o meu lugar. No céu de luz eu vou morar. Eu vou cumprir minha missão, levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és o amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. E hoje posso ser livre, então a sua morte não foi em vão. Os meus pecados ele lavou, na cruz morreu e me salvou. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és o amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és o amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Tenho certeza que a palavra do Senhor edificou e abençoou a sua vida. Os louvores também, com certeza, trouxeram a presença de Deus para a sua casa. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É nela que você fica sabendo ali mais notícias sobre o programa. O programa chega primeiras vezes lá nas redes sociais. Você pode compartilhar com seus amigos, tá? Então nos siga lá e convide seus amigos para nos seguir também. E não se esqueça, você que ainda não sabe, o nosso programa ele é diário. Todos os dias, às 23 horas, antes de você dormir, acesse lá o programa Vida com Deus, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor falará ao seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela vida desse meu irmão, desta minha irmã que está nos assistindo. Que a tua poderosa mão esteja sobre a sua vida, que a tua presença, que a tua provisão esteja no seu lar todos os dias. Nós os abençoamos e pedimos, Senhor, que em nome de Jesus jamais falte a tua provisão nesta casa e neste lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Deus abençoe, até amanhã.